Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, as leituras falam pra gente que seguir o Senhor exige de nós disposição para servir, empenhando para isso a própria vida. Então, que nós realmente possamos confiar-nos inteiramente a Ele, né? Certos de que a sua proteção estará sempre conosco. Nós devemos sempre confiar em Deus, né? Porque a sua proteção sempre estará conosco. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 18, versículo 18 a 20. Jeremias, capítulo 18, versículo 18 a 20. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perderá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, que aqui Jeremias, né, aqui, né, as pessoas falam aqui que nós realmente devemos. Aqui fala as pessoas, né? As pessoas disseram que queriam tramar, né? Queriam tramar alguma coisa, né? Contra Jeremias, né? E aqui, né? Essa primeira leitura mostra pra gente, né? Que nós uma coisa que eu já havia falado ontem, né? Ontem mesmo na leitura do Evangelho, né? Aliás, né? Anteontem, né? Anteontem eu havia falado, né, no Evangelho de hoje, que nós realmente devemos, né, passar para os outros aquilo que nós gostaríamos, nós devemos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, né? Por exemplo, se as pessoas, né, nos fazem mal, nos fazem algum tipo de mal, nós não devemos devolver o mal, nós devemos devolver com o bem, né, fazendo coisas boas, né? Então, nós devemos sempre, né, retribuir o bem com o bem, né? Então, se as pessoas fazem bem pra gente, nós devemos devolver também fazendo bem a elas, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais confiar em Deus, né? Porque a proteção dele sempre está conosco. Nós devemos sempre, né? Nós não devemos temer os obstáculos, as adversidades, né? Porque Deus sempre está conosco, ele sempre nos protege. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhes disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe e os filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus filhos se aceitem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse:
Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, você seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então essa leitura do Evangelho, mostra aqui pra gente, primeiro Jesus anunciando a sua morte, paixão e ressurreição, a sua paixão, morte e ressurreição. E os discípulos ali, eles estavam querendo, os discípulos, no caso ali, os filhos, a mãe e os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, eles estavam ali, e ali os discípulos estavam querendo status e poder, Então, eles estavam querendo assim, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou para ele, e disse: Senhor, é possível que os meus filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda? E aí Jesus responde, Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que para quem meu Pai o tem preparado. Então, nós não devemos deixar, que o poder tome conta da gente, Quando o desejo pelo poder, é a meta do ser humano, a insensibilidade, toma conta do seu coração. Então, diante da ambição dos filhos, de Zebedeu, dos filhos aqui, Jesus ele se posiciona e fala, para os discípulos: vocês não devem imitar, os grandes poderosos, os grandes grupos, os grupos que só querem poder, que fazem do poder um motivo de ódio e divisões. O caminho que vocês devem seguir, é o caminho da humildade, da pequenez, da simplicidade, E o exemplo disso, o maior exemplo disso, o grande exemplo disso é o próprio Jesus, Ele, que é o Filho de Deus, ele nasceu humilde, nasceu na humildade, viveu a simplicidade, viveu na simplicidade, nasceu na simplicidade, Ele não queria fama, ele fazia as coisas, ele fazia os milagres, fazia as curas, mas ele pedia para que as pessoas não espalhassem isso, porque ele não queria fama, ele fazia porque era a missão dele, Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, sempre seguir o exemplo de Cristo, Ele que deu a sua vida por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, como a gente vai celebrar na Páscoa, A gente está nesse período da Quaresma nos preparando, para a paixão e morte de Cristo e para a sua ressurreição no terceiro dia, Jesus, ele deu a sua vida por nós, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o servo da humanidade, Ele é humilde, é simples, então que nós realmente possamos sempre, seguir o seu exemplo, sempre trilhar o caminho de Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje, Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.